É só para a família. A frase chegou limpa, afiada, treinada. Do outro lado da linha, a voz da minha irmã não tremia. A minha mão. Sim, o telemóvel pareceu ganhar peso, como se cada chamada anterior tivesse ficado presa ali. Todos os podes ajudar, todos os és a nossa rocha, todas as vezes em que eu disse sim, família. A palavra ecoou como uma sala vazia. Eu, do lado de fora, a ouvir as cadeiras arrastarem-se para um jantar onde o meu lugar nunca existiu, fiquei imóvel. O relógio da cozinha batia num compasso teimoso. Uma luz fria, de fim de tarde, recortava o tampo da mesa. Lembrei-me de como o meu nome nunca esteve em molduras na parede da casa dos meus pais. Havia cartazes de teatro da Cheryl, fotografias das festas, as medalhas do Zachary. Eu era o recibo que ninguém emoldura. Do outro lado, silêncio satisfeito. O tipo de silêncio de quem acredita que acabou a conversa, que a decisão é natural. Respirei fundo. Não chorei, não implorei. Senti outra coisa, uma clareza quase cruel, como se uma porta se abrisse no meio da testa. Eu não ia mendigar lugar nenhum, não outra vez. Talvez o que doeu não foi a exclusão em si, mas a encenação. Dizem família, mas querem dizer plateia. Querem aplauso, não presença. Querem o meu dinheiro no orçamento e a minha ausência na fotografia. Fechei os olhos e vi a mesa do jantar como um palco. Copos que tilintam, os brindes, as piadas repetidas e uma cadeira vazia que ninguém nomeia. A minha cadeira, é aqui que a violência mora. No não dito, no sorriso que passa por cima, no ela está ocupada que soa a desculpa barata. A exclusão, quando vem embrulhada em gentileza, fere mais fundo. A primeira fisgada foi dor. A segunda, uma memória. Obrigada, filha. Só mais este mês. A terceira, raiva. Mas logo depois, maturidade. A raiva queria barulho, a maturidade queria fronteiras. Senti as duas a puxarem-me os braços em direções opostas. Escolhi a que me pedia menos sangue. Abri os olhos. Toquei no tampo da mesa como quem reconhece um corpo estranho. Pensei em todas as mesas onde me sentei para resolver problemas que não eram meus, em todas as contas pagas para comprar pertença. Percebi o truque. Eu confundia a utilidade com amor. Eles confundiam o meu sacrifício com dever, entendo. Foi tudo o que eu disse ao telefone. Não era concordância, era um fecho. Do outro lado, um beijo apressado. Depois, aquele vazio que só as coisas definitivas deixam. Desliguei. A casa ficou diferente, como se o ar tivesse mudado de densidade. A chaleira começou a assobiar, insistente, lembrando-me que o mundo continuava a 4, o gás, a água, a gravidade. Sentei-me. Não ia escrever textos longos, nem provar nada a ninguém. A verdade estava ali, simples. Apagaram-me do convite. Eu ia escrever o meu. Olhei para a mala guardada no topo do armário. Sorri, quase sem querer. Não era fuga, era direção. Uma bússola a apontar para fora do ciclo. Eu sabia que a próxima parte não seria fácil. Desmontar a história que sempre me contaram, a de que o amor verdadeiro custa caro e que o meu valor mede-se em transferências. Mas antes de partir, precisei nomear a ferida. E fiz isso com uma frase que só eu precisava ouvir. A minha vida não é uma cadeira suplente, dita em voz baixa. A frase colou-se às paredes. Gostei do som. Levantei-me. Abri a janela. O vento entrou, trouxe um cheiro de rua e um rumor de gente que não me devia nada. Do lado de dentro, a cozinha continuava igual. Do lado de fora, alguma coisa em mim tinha mudado. A dor ainda estava lá, latejante. A sensação de traição, também. Mas havia qualquer coisa a mais, um contorno novo. A promessa de que eu podia crescer sem pedir licença. Peguei no caderno. Escrevi 3 linhas, simples, diretas, como quem crava um prego num lugar certo. 1. Não discutir o óbvio. 2. Não financiar a minha própria invisibilidade. 3. Escolher a mesa onde o meu nome existe. Fechei o caderno. E foi assim que terminou o prólogo. Não com um grito, mas com uma porta nomeada. A partir daqui, a história deixa de ser sobre a cadeira que me negaram e passa a ser sobre o preço invisível que eu paguei para tentar merecer L.A. Se a exclusão me fez ver a mesa, foi o balanço das contas que me revelou o truque, porque antes de fazer a mala, eu precisava encarar os números. E cada número vinha com um sentimento preso. Abri o home banking como quem abre um álbum de família ao contrário. Em vez de sorrisos,
havia números. Em vez de memórias, havia transferências. E cada valor vinha com um sentimento preso na linha de descrição. $15.000. Telhado. Lembro-me da noite da tempestade. A mãe ligou a dizer que a água pingava sobre a mesa de jantar. Toque, toque, toque. Como um relógio a apressar a culpa, filha. Não aguento ver a casa assim. Eu nem perguntei detalhes. Paguei. Depois, veio uma fotografia do teto arranjado e um obrigada curto, sem ponto final. Guardaram a fatura no dossiê certo. O meu nome, no entanto, continuou ausente da parede da sala. O telhado ficou inteiro. Não. $10.000. Propina do Zachary. O irmão precisava só desta vez para acabar a faculdade. É o futuro dele, Wendy. Como se o futuro fosse um lugar onde eu nunca chego, mas que financio para todos os outros. Fiz a transferência numa madrugada em que precisava, de um novo objetivo para a câmara. Escolhi o irmão. De manhã, ele mandou um punho fechado em emoji. Pensei, é suficiente. Mais tarde, no dia da formatura, a mãe dizia, o nosso orgulho, e a frase não tinha sobras para mim. 2.000 por mês. Conforto dos pais. Esta foi a mais silenciosa de todas. Uma autoestrada de dinheiro a correr sem paisagem, só até as coisas estabilizarem, diziam. A normalidade, ao que parece, tem muita sede. No início, eu chamava amor a esse hábito. Depois, chamei-lhe dever. No fim, percebi que estava a pagar uma mensalidade para pertencer. Amor com fatura é sempre mais caro do que o previsto. Rolei o extrato como quem passa a mão por uma cicatriz que nunca fechou. A verdade estava ali. Eu confundia utilidade com amor. E eles confundiam o meu sacrifício com obrigação. Não foi de propósito, talvez, mas foi assim. Há dívidas que não se escrevem. A mais pesada era esta, a de provar todos os meses que eu merecia a minha família. O banco dizia, transferência concluída. O meu peito lia, presença condicional. Quantas vezes comprei um lugar à mesa sabendo, no fundo, que me serviria um silêncio. Voltei às mensagens antigas. Encontrei um obrigada, és a melhor depois da conta do telhado. Uma semana depois, consegues adiantar o dinheiro do gás? Só este mês, o és a melhor durou 7 dias. O só este mês durou anos. O amor que precisa de recibo tem pouca memória. E eu também falhei comigo. Quantas vezes disse sim, para não ouvir o estalo do desapontaste-nos? Quantas vezes escolhi outra pessoa em vez da lente que me faltava, do workshop que adiei, da viagem que planeei desde os 18. Lembro-me de uma tarde em que fiquei parada em frente à montra. A 50mm brilhava do outro lado do vidro. O telemóvel vibrou. O seguro do carro venceu. Saí da loja com as mãos vazias e o coração obediente. Chamei-lhe maturidade. Hoje sei que foi medo. O que mais doeu não foram os números altos. Foi a soma das pequenas renúncias. Uma refeição que não comi para fechar um orçamento. Uma fotografia que não tirei porque a bateria da minha vida era sempre para os outros. A cada sim, eu empurrava a minha cadeira 1 centímetro para fora da mesa. Quando dei por isso, já estava no corredor. O pior é que a família nunca pediu exatamente assim. Ninguém disse, compra a tua presença. Disseram, és generosa, temos sorte em ti, só precisamos de ti mais um bocadinho. A gentileza pode ser uma forma delicada de esvaziar alguém. Ensina-nos a sorrir enquanto dizemos adeus a nós próprios. Fechei o computador. Deixei o ecrã negro devolver-me o meu rosto. Vi olheiras de anos. Vi a boca treinada para dizer, claro. Vi um silêncio polido à volta de quem sou. E de repente percebi. O amor, quando é abrigo, não exige caução. Não precisa de depósito, nem divide a conta por afinidade. Amor que cobra em prestações é palco, e eu já tinha feito figuração demais. Peguei numa folha e escrevi com a caneta grossa, a tinta a vincar como um carimbo. Não vou financiar a minha invisibilidade. Não vou confundir ajuda com autoanulação. Não vou chamar amor ao que me pede prova mensal. Do lado de fora, o mundo continuava comum. Buzinas, passos no corredor, uma criança a rir-se. Do lado de dentro, alguma coisa tinha mudado de escala. A dor não desapareceu. Reorganizou-se. A traição não se tornou menos grave. Tornou-se compreensível. A maturidade entrou sem bater a porta. Não me pediu vingança. Pediu-me contabilidade emocional. Talvez esta seja a matemática que ninguém nos ensina. Quanto custa a paz? Quanto custa um não dito na hora certa? Quanto custa deixar de pagar para existir? Fiz as contas e percebi que era mais barato perder o aplauso do que perder-me. Respirei.
Pela primeira vez em muito tempo, a respiração não veio com fatura. Peguei no telefone. Abri a conversa com a Heidi. Preciso de ar. Escrevi. Onde? Perguntou ela. Deixei o cursor a piscar, como um coração a pensar. A palavra saiu sozinha. Paris. A decisão não foi extravagância. Foi correção de rota. O preço invisível do amor tinha me levado para longe de mim. Eu precisava encontrar o caminho de volta. E às vezes, o primeiro passo é um não que abre espaço para um sim maior. Naquela noite, quando o pedido só desta vez voltou em forma de bilhete de avião para a tia, eu já tinha as contas feitas. A culpa chegou, automática. Mas eu não estava sozinha. A clareza estava comigo. O pedido chegou como sempre chega a chantagem suave, embrulhado em urgência, perfumado de "é só desta vez. Consegues cobrir a passagem da tia Linda? É só 1.200. Ela precisa estar no aniversário." Li a mensagem da Cheryl com aquele frio conhecido a percorrer-me a nuca. As palavras tinham o brilho das coisas certas. O eco, não. Por trás do precisa, eu reconhecia a velha equação. Eu pago. Eles pertencem. Durante anos aceitei essa matemática porque doía menos do que dizer a palavra proibida. Escrevi e apaguei 3 respostas. Deixa ver. Apaguei. Talvez metade. Apaguei. Senti a culpa chegar, pontual, como um cobrador à porta. Respirei e abri o caderno onde, no dia anterior, eu tinha carimbado as minhas 3 linhas. Passei o dedo por cima de "não vou financiar a minha invisibilidade." A tinta ainda fazia relevo. Encostei a coluna à cadeira e, pela primeira vez, alinhei a espinha com a frase. Cheryl, desta vez não. Enviei. O visto azul apareceu depressa. O silêncio demorou 5 segundos, o suficiente para eu ouvir o meu coração tentar negociar comigo. Depois vieram as mensagens, curtas e certeiras, como setas treinadas. Uau, Wendy, que decepção! É família. Achei que podíamos contar contigo. Não tens noção do que isto significa para a mãe. Cada linha procurava um botão específico em mim. Lealdade, utilidade, vergonha. Senti todos a tremerem. Levantei-me, fui até a janela, voltei. O telefone vibrou de novo. Só desta vez. Prometo, fechei os olhos. Era assim que a maré sempre me levava. Uma promessa redonda, um afeto condicionado, uma porta entreaberta. A mão começou a escrever sozinha. Eu amo a nossa família. Mas não vou pagar para merecê-la. Desta vez, não enviei. E com o envio, um estalo quase físico, o som de uma peça interna a sair do lugar errado onde sempre esteve. Foram horas estranhas, essas a seguir. O grupo da família ficou silencioso como um quarto depois de uma discussão. Não houve chamada. Não houve "vamos conversar". Houve omissão, a forma mais antiga de punição que conheço. No fim da tarde, o meu telemóvel acendeu. A mãe postou uma fotografia a segurar a mão da Cheryl, legenda com um coração e a palavra orgulho. Olhei. Não doeu como antes. Doeu diferente. Doeu do lado certo da pele, onde a ferida começa a fechar. No dia seguinte, foi o aniversário da mãe. Enviei uma mensagem comprida, com memórias, com cheiro de bolo no forno, com o timbre da voz do pai a contar piadas antigas. Recebi de volta um emoji de coração. Pensei no que o meu terapeuta uma vez disse sem dizer. Há respostas que não são resposta. Há afetos que se escrevem com ausências. Guardei o telefone. Fui trabalhar. À noite, Cheryl ligou. Atendi. Então ficas mesmo fora? Tudo por causa de 1.200. Não é por 1.200. É por todos os 1.200 que virão a seguir. Não dramatizes, Wendy. É família. Família sem respeito é dívida. E eu estou a zerar as minhas do outro lado, o suspiro cansado de quem perdeu a comodidade. Depois, a frase que sempre fecha a conversa quando os argumentos acabam. Desapontaste-nos, sorri sem dentes. A palavra desapontaste foi durante anos o meu semáforo vermelho. Desta vez, eu atravessei a rua, e do outro lado não havia perigo, havia espaço. Desliguei. A casa ficou lisa, como uma mesa sem migalhas. Caminhei até a estante e toquei na câmera. As mãos não tremeram. A verdade é que o não me fez mais dura. Fez-me inteira. A dor estava lá, claro. Não se desmonta uma lealdade habituada a doer sem que o corpo acuse o vazio. Mas junto com a dor veio uma forma nova de respiração, mais funda, mais lenta, como quem finalmente encontra o ritmo do próprio passo.
Nesse mesmo fim de semana, enquanto eles fechavam a lista só para a família, eu abri um mapa. A Heidi respondeu à primeira chamada. Plano. Preciso de ar. Onde? Paris. Ela não pediu justificações. Marcou voos, hotel, lembrou-me da bateria extra e do casaco para a noite. O mundo é menos frio quando alguém acredita no teu não. Eu estava a aprender 2 línguas ao mesmo tempo, a do limite e a da confiança. Antes de dormir, voltei às mensagens. Não respondi a nada que pedia pressa. Escrevi apenas uma nota para mim, que colei no espelho. Não é vingança, é higiene. Não é abandono, é regresso. E adormeci com uma certeza que me pareceu milagre pequeno. Eu não estava a destruir a família. Eu estava a parar de me destruir por ela. Na manhã seguinte, a cidade acordou igual. O meu mundo, não. Fiz a mala sem dramatizar. 2 lentes, 3 cartões, um passaporte. No bolso interior, um não novo em folha, pronto para ser usado quando a culpa batesse a porta feita de promessas. O não fechou a minha vida. Abriu uma janela. E do outro lado da janela havia uma cidade que eu sempre prometi a mim mesma e fui adiando por amor mal aprendido. O avião desceu por entre nuvens como quem abre uma cortina pesada. Quando as rodas tocaram o chão de Charles de Gaulle, eu senti a coluna alinhar com uma frase simples. Estou a chegar a mim. No carro, a cidade passou em camadas, ferro e pedra, varandas rendilhadas, fachadas que guardam segredos como caixas de música. O motorista segurava um cartaz com o meu nome. Sorri por dentro. Ali, ao menos o meu nome existia. No hotel, o quarto cheirava a limão e lençóis esticados. Abri a janela e Paris entrou inteira. Talheres a cantar na louça, uma scooter a rir-se ao fundo da rua, uma conversa rápida em francês que eu não entendia, e mesmo assim, reconhecia. A vida que não me devia nada acolheu-me sem faturas. Por que Paris? Aos 18, eu tinha recortado de uma revista uma fotografia do Senna na hora azul, aquela respiração entre o dia e a noite. Quis captá-la com a minha câmera, mas alguém disse que isso não paga contas. A minha vida transformou-se num recibo comprido. Agora eu estava ali, com a mesma fome de luz e outra fome ainda maior, a de não pedir licença. No primeiro amanhecer, sentei-me num café de esquina. A chávena branca tinha um lascão discreto e o vapor desenhava pequenos fantasmas. Fotografei uma migalha de croissant na louça. Não era nada, mas era meu. Cada clique parecia costurar de volta um pedaço que eu tinha dado de bandeja. Caminhei sem mapa junto às buquinistes do Sena. Toquei livros que cheiravam a papel antigo e inverno. Um violinista, do outro lado, deixava uma nota demorada flutuar sobre a água. Pensei, talvez pertença seja isto, estar inteira no que se vê. À tarde, a Heidi chegou leve como quem sabe ficar. Não trouxe discursos. Trouxe um abraço e um carregador portátil para a tua teimosia com a bateria, disse a rir. É estranho como a amizade nos devolve a casa sem nos pedir explicações. Decidimos esperar o pôr do sol na Pont-Neuf. O céu foi baixando para um azul impossível, e as luzes começaram a acender-se uma a uma, como quem chama pelo meu nome sem pressa. Eu procurava o enquadramento certo, a linha do horizonte a respirar, o reflexo certo no rio. Levantei a câmera e o ecrã piscou 1%. A ironia era quase cruel. A imagem da minha vida ao alcance, e eu outra vez sem energia para assegurar. Senti a velha ansiedade bater, o medo de perder, de falhar, de não ser suficiente. A culpa chegou vestida de coincidência como sempre. Ia baixar a máquina quando a Heidi, atrás de mim, pousou no meu ombro um retangular pequeno, a salvação de bolso. Respira. Dá tempo. Obrigada. Sempre. Liguei o powerbank. Em segundos, o símbolo da bateria encheu-se como um pulmão. Foquei. Inspirei devagar. A cidade fez silêncio por dentro de mim. E então aconteceu. Um barco passou, devolvendo ao rio uma pele de ouro dançado, e um casal encostou a testa um no outro, sem ver o mundo. Cliquei. Uma vez. Depois mais 2, para não insultar o milagre. Olhei o visor. A fotografia tinha uma coisa que eu nunca lhe tinha dado antes. Uma ausência de medo. Um azul que não pedia licença. Uma luz que não pedia desculpa. Escrevi o título no meu caderno antes que a coragem fugisse. Luz que não pede permissão. Voltamos ao hotel a rir de nada, como quem finalmente aprendeu a andar sem arrastar correntes. À noite, editei com os ombros baixos. Highlights um pouco menos, warmth um pouco mais. Linha do horizonte à direita como quem diz,
Eu posso. Preparei um carrossel de 3 imagens. O azul a morder a ponte, o café a fumegar de manhã, a janela aberta para uma rua que não me conhece e, mesmo assim, me acolhe. Legendei. Perseguindo alegria em Paris, não expliquei Oregon. Não defendi nada. Apenas publiquei. O telemóvel começou a acender como uma praça em festa. As notificações vinham suaves, sem urgência, sem cobrança. Não eram aplausos, eram testemunhas. Pessoas a dizer: vejo-te. Gente que não me devia nada a reconhecer a minha forma. Senti uma coisa que demora a aprender. Visibilidade sem culpa. Ficamos os dois sentados no parapeito da janela, eu e a Heidi, com croissants frios e o som de uma cidade que sabe esperar. Ela disse: estás diferente. Eu respondi: estou inteira. E a palavra não me pareceu exagero. Naquela noite, adormeci com a fotografia colada por dentro das pálpebras. O meu coração batia no ritmo da cidade. Constante, certo, sem negociações. Paris ensinou-me a respirar não porque me tirou a dor, mas porque me deu espaço para a dor não mandar em mim. O ressentimento amoleceu, a raiva perdeu volume, e no lugar delas ficou uma maturidade sem palco, um chão onde eu podia pousar os pés. De manhã, antes de sair, abri outra vez a janela. A rua devolveu-me risos, loiça, passos, chuva fina. A culpa tentou, como sempre, meter o pé na porta. Devias estar em casa. É festa de família. Eu respondi por dentro. Família é onde o meu nome cabe. E fechei a janela com doçura. Carreguei mais uma vez o carrossel. O número de partilhas crescia. E do outro lado do Atlântico, alguém inevitavelmente teria de se perguntar por que é que eu não estava onde sempre paguei para estar. Eu não tinha planeado nada além de existir à vista desarmada. Mas às vezes, a verdade viaja mais depressa que a sobremesa. Enquanto Paris me segurava no colo, do outro lado do oceano, uma sala dourada começava a inquietar-se. Os telemóveis iam iluminar-se por cima das toalhas de linho, e a pergunta certa ia pousar no lugar errado. Em Paris, a tarde fechava os olhos devagar. Do meu parapeito, eu via o brilho úmido da rua e ouvia copos a tocarem como sinos pequenos. Programei o carrossel para publicar às 7 horas daqui, meio-dia em Portland. Não era estratégia. Era fuso horário. O resto foi o mundo a fazer contas por mim. Do outro lado do oceano, o salão tinha a luz certa para fingir perfeição. Linhos vincados, arranjos altos, jazz a invernizar o ar. 50 convidados, cada um com o seu riso polido, cada um com um papel numa peça que ensaiaram a vida toda. A palavra da noite era família. Diziam-na muitas vezes, como quem esfrega uma mancha até desaparecer a própria cor. Às 12h07, os telemóveis começaram a acender-se por baixo das mesas. Primeiro tímidos, depois descarados. Paris, Wendy. Olha isto. A minha janela aberta. A chávena com Alasca. A ponte azul como uma respiração. A legenda curta. Perseguindo alegria em Paris. Sem explicação. Sem dedo apontado. Apenas o meu rosto refletido no vidro. Bastou. As conversas deram um meio passo atrás. O jazz ficou mais audível do que devia. Uma vizinha franziu o sobrolho. Mas ela não vinha. A pergunta pousou no linho como uma migalha. Ninguém a apanhou. Espalhou-se. Perto da mesa das sobremesas, a senhora Janet Ward, fiel, prática, imune a vernizes, encostou-se à minha mãe, que arrumava guardanapos como quem arruma dúvidas. Dona, onde está a tua filha? A Wendy. Está ocupada. Fotografia, sabes como é. Ocupada não é família, querida. O silêncio puxou uma cadeira e sentou-se entre as duas. A minha mãe alisou o vestido até a seda perder paciência. O pai sorriu para a banda, mais para não desmanchar a moldura do que por vontade. A frase, é só para a família, começou a parecer uma porta que não fecha direito. Numa esquina, um primo mostrou a lista de convidados no ecrã. Passou o dedo devagar, como quem procura o remédio certo. Não há Wendy. Ao lado alguém sussurrou. Ela pagou tanta coisa. E o sussurro ganhou pernas. Cheryl ergueu o copo, sala atenta. Ao amor, à lealdade, há 30 anos. Metade dos braços subiram, metade hesitaram a meio. Do fundo, uma voz limpa como água. Família, certo. Seguiu-se outra. Toda a família. O jazz tropeçou na própria nota. Uma mulher recolheu a sobremesa para levar. O diácono fechou a conta cedo, com a pressa de quem não quer assistir ao que já sabe. As redes fizeram o que fazem. Multiplicaram perguntas, se é família,
Por que a filha não está? Ela está em Paris, sozinha. O orgulho curado de verniz não aguentou o primeiro copo de transparência. E por uma vez não fui eu a explicar-me. Foi a realidade, nua e inteira. A Fá escreveu-me do terraço. Está a espalhar, estão confusos. Eu li com os ombros quietos. Não havia sabor de vingança na boca. Havia um travo de justiça simples, daquelas que não precisam de megafone. Eu não desmontei a festa. Apenas existir desmontou o enredo. Às 14 horas, o primeiro arranjo de flores foi levado discretamente. Alguém tem alergia. Às 15 horas, a banda arrumou com cuidado, como quem pede desculpa às notas por as ter usado mal. Às 16 horas, o sorriso da Cheryl cansou antes dela. O Zachary tentou a voz de escritório. Está tudo bem, aproveitem. Os olhos, porém, contavam cadeiras vazias. As consequências chegaram como cartas sem remetente. O diretor ligou para a Cheryl 2 noites depois. Ouvi dizer, má leitura de sala, sabes. O RH chamou o Zachary. Publicações ambíguas sobre selfies versus família. Não é profissional. Na igreja, as conversas mudaram de temperatura. O mundo, quando admite a verdade, tem uma memória muito eficiente. A minha mãe telefonou com a voz trêmula que usa para pedir para eu ser quem não sou. O teu post arruinou tudo. Mãe, eu não falei da festa. Mas eles viram. Viram-me. Pela primeira vez, Cheryl, teatral, tentou outra entrada. Apaga. Ainda dá para salvar. Salvar quem? A imagem. A minha ou a tua. Do outro lado, silêncio. O tipo de silêncio que confessa sem coragem para palavras. Fechei a chamada e voltei à janela. Paris respirava ao meu ritmo. Uma motorizada riu-se da curva, um casal discutiu baixinho e reconciliou-se na berma. Um miúdo correu atrás de pombos. Não era triunfo o que eu sentia. Era alinhamento. O meu coração não precisava provar nada naquela cidade. Cabia-me. A Fá enviou outra mensagem. Alguns saíram mais cedo. A senhora Ward não larga a pergunta. Sorri com doçura. Às vezes a honestidade tem o rosto de uma vizinha persistente. E eu aprendi a gostar das pessoas que não deixam a verdade ficar debaixo da mesa. Naquela noite os meus pais contaram centros de mesa como quem conta desculpas. Eu, do lado de cá, contei respirações. 30 inspirar e expirar devagar. 1 ano de casamento por cada fôlego, até a cabeça não doer. O ressentimento tentou arranjar espaço, puxou uma cadeira. Eu disse-lhe, não hoje. A maturidade serviu água fresca e mostrou-lhe a porta. Quando o telefone voltou a tocar, não atendi. O silêncio, desta vez, não era punição. Era cuidado. O tipo de cuidado que coloca uma toalha limpa na mesa de dentro, acende uma vela pequena e escreve com calma. A partir daqui, não. No dia seguinte, a cidade acordou com cheiro a pão e a promessas cumpridas. A galeria respondeu ao meu e-mail com 2 palavras que cabiam no peito sem esgar. Vamos conversar. Percebi que os limites podem ser mapas e não muros. A primeira resposta da galeria chegou numa manhã com cheiro a pão quente. 2 palavras apenas. Vamos conversar. Li devagar, como quem não quer assustar um pássaro pousado na mão. O peito abriu espaço, não euforia, alinhamento. Liguei a chaleira, sentei-me com o caderno e escrevi no topo da página. O que um limite devolve. Embaixo, listei coisas simples. Tempo, silêncio, dignidade. O telemóvel vibrou com mensagens da família. Deixei tocar. Limites também são isto. Não atender aquilo que me desfaz. As semanas seguintes não tiveram fogos de artifício. Tiveram constância. Sessões de retrato que eu sempre quis fazer e adiei por só este mês. Luz de fim de tarde, a cair certa nos rostos, contas equilibradas, uma rotina sem drama. E no meio, a montagem da minha primeira exposição. Chamei-lhe Rios que Respiram. Não apenas pelo Sena, mas pelos cursos de água que a vida abre dentro de nós quando paramos de construir diques com culpas antigas. Na véspera da inauguração, coloquei a fotografia da Pont Neuf ao centro. A legenda dizia, luz que não pede permissão. Toquei a moldura. Não senti triunfo, senti paz ativa, o tipo de paz que deu trabalho para existir. Lembrei-me da primeira lista no caderno, não financiar a minha invisibilidade, e sorri com os dentes todos. Às vezes, crescer é um barulho baixinho. A noite de abertura cheirava a verniz e promessas cumpridas. As pessoas caminhavam com um respeito macio, como quem entra numa casa alheia e tira os sapatos. A Heidi alinhou as etiquetas, verificou a luz dos focos, encostou a cabeça ao meu ombro.
Respira. Eu respirei. Desta vez, sem fatura. Foi quando a vi. A minha mãe, no passeio de frente, parada como quem hesita entre duas geografias, a de sempre e a que ainda não conhece. Os olhos varriam as janelas da galeria, o corpo dizia, quero. O orgulho dizia, não sei. Fiquei onde estava. Limites não são muros, são mapas. E o meu mapa tinha setas novas. Daqui para dentro, vem sem apagar nenhum nome. Ela deu um passo para a porta, depois recuou, como se o chão tivesse ondulado. Não corri, não chamei. Deixei a cena respirar. Reconheci a velha versão em mim, a que teria atravessado a rua, pedido desculpa por existir, desejado converter a exposição em reconciliação. Toquei de leve na mesa. Ancorei-me na mulher que estou a aprender a ser. Eu convido, mas não mendigo. Eu abro, mas não sangro. Alguém ao meu lado murmurou, parabéns. Outro alguém perguntou o nome da impressão azul. Um senhor deixou escapar. Esta luz parece decidir-se por nós. A frase instalou-se em mim com o peso bom das coisas verdadeiras. Os limites fazem isso. Decidem a nosso favor quando o coração hesita. Mais tarde, a sala esvaziou-se com cuidado, como um mar a recolher-se. Fiquei sozinha por um instante. O silêncio não era castigo, era fôlego. Peguei numa caneta e assinei um print. Escrevi ao lado, para quem aprende a caber em si. O gesto foi pequeno e inteiro, como fechar um fecho que finalmente corre sem prender a pele. Do lado de fora, a cidade moveu-se para a noite. Do lado de dentro, o telemóvel piscou outra vez. Podemos conversar, mensagem da minha mãe. Olhei a frase como quem encontra um caminho não sinalizado. Respondi, podemos, amanhã. Sem gritos, sem contas. Enviei e senti o corpo a regressar ao seu lugar. Não era ultimato, era cartografia. Um mapa novo onde o amor não se mede em prestações. E o perdão, quando chegar, não apaga o que aprendi. Fechei as luzes. Antes de sair, virei-me para a fotografia da ponte. A azul ainda ardia manso. Sussurrei um obrigada ao que fui, ao que perdi, ao que ficou, e prometi. Nunca mais pago para existir. Na rua, a Heidi esperava com 2 guarda-chuvas e uma pergunta nos olhos. Respondi com um aceno que era quase riso. Caminhamos devagar, o som da chuva a recortar o passeio. Não falei de vingança, porque isto nunca foi sobre ganhar. Falei de caminho, e o caminho agora sabe o meu nome. Se você já carregou uma mesa onde o seu lugar não existia, lembre, fronteiras são mapas, não fossos. Comente 1, se um limite mudou a sua vida. 2, se está a aprender o primeiro não. A história não termina aqui. Ela continua em cada escolha que fazemos para caber, sem pedir permissão, na própria pele.